Dois game devs criando um jogo de sobrevivência. E aí pessoal, eu participei da Enchente Jam, uma game jam de 72 horas, que decidiu justo na nossa vez inovar no tema. O tema literalmente foi um som de terror. Como eu e o Lucas a gente nunca participou de um desafio assim, a gente resolveu se inscrever. A regra para essa jam era bem simples. Você precisa criar um jogo usando esse som, você não pode editar nem cortar o som, o jogo deve ser feito em até 72 horas e o prêmio para o ganhador seria de R$500. Também tem um bônus para quem fazer o melhor devlog. Eu nunca fiz um jogo de terror ou suspense, o Lucas também não, então isso deixa a jam um pouquinho mais desafiadora. Para piorar um pouco mais, sábado era pra gente começar de manhã e a gente começou a fazer as coisas no período da tarde. Boa tarde, na parte da geração das ideias, a gente rascunhou algumas ideias no Trello. Como o objetivo dessa jam era nos desafiar, a ideia que a gente escolheu foi um personagem, ele acorda sem memórias e ele precisa sobreviver usando o que tem ao redor do cenário. Nós dividimos a tarefa entre o Lucas cuidava da parte da arte e do design e eu cuidava da parte da programação do jogo. Decidimos usar também o estilo pixel art, que era o mais rápido de montar. Começamos a trabalhar. Eu fui criar o ambiente inicial do jogo na Unity e o Lucas foi desenvolver as artes. O esboço da primeira tela, na cena tem objetos para pegar. Por exemplo, tem um galão e tem o posto de gasolina. O jogador ele deve pegar o galão e depois ir para o posto de gasolina para ele pegar a gasolina. Ele precisa seguir uma ordem e o jogo vai notificar quando ele tiver sem o galão, quando ele também pegar a gasolina. Eu montei essa cena na Unity e ficou assim. Como o personagem é onde vai as animações, vai a maior parte dos scripts, a gente começou montando ele. Eu fui fazer o sistema de movimentação básica e o Lucas foi montar as artes desse personagem. Eu também montei o sistema de diálogo, que ficou bem simples, mas eu achei que ficou bem legal. O jogador, ao iniciar o jogo, ele aparece a mensagem avisando que está com dor de cabeça, que ele não sabe onde está. Eu fiz também o sistema de interagir com o ambiente. O jogador, ao passar perto de algum item, ele aparece uma mensagem para pressionar para pegar esse item. Bom dia pessoal, começamos o dia colocando o zumbi para perseguir o jogador. O sistema da música do jogo, que é o tema, ele funciona da seguinte forma. O jogador, ao iniciar o jogo, ele tem alguns segundos antes de começar a tocar a música. E quando toca a música, começa a aparecer vários zumbis. A música também é ativa se o jogador interagir com algum objeto. Então, se ele interagiu com algum objeto, começa a tocar a música e começar a instanciar zumbis. E chega uma parte da duração da música e começa a sair muito zumbi mesmo. Nessa cena vocês podem ver também que o jogo já está com um sistema de luz, e isso faz bastante diferença para o jogo. Para o jogador conseguir se proteger dos zumbis, eu fiz um sistema de tiro. A nossa primeira ideia foi colocar um sistema de tiro automático. O jogador ele chega na frente do inimigo e vai aparecer uma mira em cima da cabeça. O jogador aperta o espaço e o inimigo ele vai de arrasta para cima. Esse sistema de mira ele funciona tanto para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Eu fiz também o sistema do item da arma dentro do jogo. Como tem uma viatura por perto, eu pensei em colocar perto dessa viatura de polícia, o jogador conseguir pegar essa arma. Fiz uma imagem provisória da arma e ela ficou meio que na região da cintura. Depois que eu mostrei pro Lucas, ele começou a rir, eu não entendi porquê. Mas ele acabou criando a arte da arma e ficou bem legal. Mas a gente encontrou um desafio na parte de movimentar essa arma. Como a arma fica na frente do jogador, quando ele vai para a esquerda, direita, para cima e para baixo, que é os movimentos dele, não ficou muito legal. Então a gente decidiu criar um outro sistema de tiro que controla, que é usado o mouse para poder atirar. E ficou bem legal, eu coloquei no jogo, vou mostrar para vocês no final do vídeo quando for mostrar o jogo completo. Bom dia pessoal! Hoje foi o dia para começar dando um tapa no personagem. A gente fez o sistema de animação de movimento. Só tem movimentação para cima e para baixo por enquanto. Ele tá parecendo um coelhinho, mas ficou bem legal. Eu fiz também a parte do Game Over, o sistema visual do jogador receber dano. E a gente começou a fazer a vilã do jogo. Na parte do som, eu adicionei alguns efeitos para o zumbi. Coloquei um som ambiente de noite, ficou muito legal. E quando o zumbi é derrotado, ele faz um efeito bem gostosinho. Eu também procurei alguns sons de cachorro. A ideia era começar o jogo com um cachorro latino, aí o jogador iria meio que acordar. Agora vamos testar o jogo, e é realmente muito legal ver a reação das pessoas jogando.
fugindo dos zumbis, encontrando os itens, resolvendo os puzzles, muito legal. Alguns minutos para a publicação do jogo, o Lucas passou a noite toda fazendo os sprites do cenário 2. Eu cheguei a montar todo o sistema de colisor, o sistema do personagem se movimentando, mas não deu tempo de fazer tudo, então a gente resolveu colocar só o cenário 1 no jogo e uma cena de cutscene. E para nossa sorte, quando faltava poucos minutos para a publicação, a gente mandou a versão e essa versão estava com erro. Simplesmente o zumbi não seguia o jogador. É triste. Mas não dá pra ficar triste. Foi muito legal e desafiador criar esse jogo em 72 horas. Eu nunca fiz um jogo de top-down. Eu nunca tinha mexido com o sistema de luz 2D na Unity. O sistema de câmera também não atravessar os objetos foi muito legal. Eu gostei muito dessa experiência. Eu até acredito que o projeto tem potencial. A gente vai colocar mais 3 telas e lançar ele no itch.io e na Play Store. E se caso tiver muito download, a gente vai trabalhar uma versão mais robusta para Steam. Eu vou deixar aqui na descrição o canal do Lucas. E o cara manja demais nas artes. Eu agradeço muito quem assistiu até aqui. Comenta o que mudaria no jogo, o que dá pra gente colocar mais. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para um canal pequeno. E eu quero trazer bastante coisas legais para vocês. Eu agradeço muito novamente e até o próximo vídeo.